Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Tudo bem com você? Como é que você está? Como é que você tem passado? Tudo bem? Tem lido Apocalipse? Não deixe de ler. E eu quero fazer uma correção aqui. Ontem, quando eu fazia o vídeo, eu falei que João estava numa ilha de Patmos, realmente ele estava numa ilha de Patmos, mas que o imperador que o tinha colocado na ilha de Patmos era Constantino. Então eu estou corrigindo, não era Constantino. Eu até coloquei lá no vídeo, né? O nome correto era Domiciano, tá? Então era imperador Domiciano. Não sei de onde eu tirei Constantino. Mas enfim, procure ler Apocalipse, né? E João estava preso lá justamente porque esse imperador ele não aceitava as pessoas que não o consideravam como Deus, né? Ele queria que as pessoas considerassem ele como Deus. Então, aquele que fosse cristão, que não se curvasse para ele, ele o colocava na ilha de Patmos. Nessa ilha era uma prisão, né? Era uma prisão perpétua, na verdade, né? E até que ele foi aí, né, numa conspiração, ele foi assassinado e entrou Nervas, e aonde foi que libertou o João. E nós vamos voltar aqui então agora em sabedoria. Isso foi só para esclarecer, né, o vídeo de ontem que estava com um errinho lá. E agora nós vamos voltar então para o versículo 5, no versículo 6, né? No versículo 6 da sabedoria, no capítulo 1, versículo 6. E aqui eu quero deixar claro o seguinte: tudo aqui que nós estamos vendo, aqui nesse primeiro capítulo e segundo capítulo, né, de sabedoria, ele está mostrando como atua, né, as pessoas insensatas, as pessoas que se deixam levar pelas coisas do mundo, que se deixam levar pelas coisas do maligno. Veja, as coisas do mundo nem sempre nos leva a Deus. Pelo contrário, nos afasta de Deus. Mas nós somos filhos de Deus. Eu dizia ontem, né? Nossa identidade, nós somos filhos de Deus, criados em imagem e semelhança. Nós não fomos nascidos do acaso. Nós somos escolhidos por Deus, né? Para viver nesse mundo. E neste mundo, viver para nos preparar para a eternidade. Jesus, ele veio neste mundo, ele viveu neste mundo. E, gente, olha, quando a gente fala em Jesus, a gente fala assim, mas Jesus era Deus, né? Ele tinha todo o poder, ele podia fazer o que ele quisesse na terra. Então não se esqueça que Jesus veio como ser humano. Ele se desfez de todo o poder que ele tinha como Deus para viver como ser humano. Porque se ele viesse como Deus, ele não viria bebê, ele não nasceria de Maria, né? Ele não viria como ele veio. Então ele veio beber, ele cresceu, ele teve dor, ele caiu, ele chorou, ele teve dor, ele teve medo. Ele foi um ser humano. Em tudo, exceto no pecado. Ele foi igualzinho a nós. Se ele foi igual a nós, exceto no pecado, ou seja, tudo aquilo que nós sentimos, ele também sentiu. Todas as dores que nós sentimos, ele também sentiu. Ele com certeza ficou doentinho quando era pequeno. Teve febre, teve dores, teve cólicas, como todo bebê tem. Ele não foi diferente de nós, exceto no pecado. E tudo que está falando em sabedoria aqui nesse primeiro capítulo está falando de todas as coisas do mundo que nos afasta de Deus. E são essas coisas que nós devemos ter e tomar cada vez mais cuidado. São essas coisas que Jesus dizia para que a gente vigiasse e orasse, para que a gente não caia nessas tentações, né? E ele sempre pediu para que a gente ore e reze para que a gente se afaste, né? Para que Deus nos afaste dessas coisas que não deixam a gente ver Deus no mundo. Porque neste mundo jaz o maligno, mas a gente pode ver Deus nesse mundo. A gente pode fazer a diferença nesse mundo. Então, qual é o que eu estou fazendo de diferente, né? Porque esse mundo é um mundo tão atropelado, tão tumultuado. Então, o que eu estou fazendo de diferente neste mundo para que eu possa um dia estar com Deus, um dia estar com Jesus, reinando com Jesus na vida eterna. E aí a gente vai vendo sabedoria, que a sabedoria também é um livro bacana, maravilhoso, que vai remeter a muitos textos e a muitos livros da Bíblia. Vai remeter a Gênesis, vai remeter a Êxodo
E nós vamos estudando um pouquinho de cada coisa. Isso o quê? Para que você vai tendo, vai despertando em você essa vontade de ler a Bíblia. Porque a Bíblia, gente, é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus escrita para que a gente possa ter mais vida, para que a gente possa construir uma vida melhor, para que a gente possa ajudar as pessoas a construir também uma vida melhor. É para que a gente possa ter paz no mundo de tribulação, é para que a gente possa sentir amor no mundo onde só tem o ódio, né? É onde a gente possa sentir irmãos, aonde parece que um quer matar o outro. Então é isso que eu desejo e é isso que Deus quer que a gente faça. E é isso que eu quero levar você a despertar para você ler a Bíblia. A gente não gosta de ler a Bíblia. Parece que a Bíblia ficou um livro, né, obsoleto, que ninguém quer ler mais, que ninguém quer ver, ninguém quer conhecer. E é através dela que a gente consegue se aproximar mais de Deus, que a gente consegue ter a vida eterna, que a gente consegue viver uma vida melhor aqui na Terra, né? Então vamos continuar aqui, ó. Então nós estamos vendo então aquilo que nos afasta de Deus desse capítulo 2. Olha lá. Ontem ele falava, né, que a vida era como uma faísca, que a gente nasceu por acaso, né? Então sendo assim, né, que vou ler só o versículo 5 para adentrar no 6, ó. Nossa vida é uma sombra que passa e depois de morrer não voltaremos. Colocado o lacre, ninguém pode retornar. Aí o versículo 6. A gente esqueceu que foi colocado o lacre. Aliás, um lacre bem pesado no túmulo de Jesus. A pedra que colocaram, que uma pessoa sozinha não conseguiria remover. Justamente para que ele não saísse de lá. E foi removida a pedra, e foi removido o lacre. E ele ressuscitou. E nós ressuscitaremos com ele se a gente crê realmente que ele é o verdadeiro Filho de Deus, é ele que traz a vida para nós, a vida eterna. Então a gente vai vencer tudo que está escrito aqui nesse livro de sabedoria e vamos reinar com ele. Vamos lá então. Então, sendo assim, vamos gozar os bens presentes e usar as criaturas, olha só, com ardor juvenil, né? Vamos embriagar-nos, minha gata. Vamos embriagar-nos com os melhores vinhos e perfumes e não deixar que a flor da primavera escape de nós. Olha isso. Vamos coroar-nos com os botões de rosa antes que murche. Ou seja, o que ele está falando aqui, né? Ele está falando aqui, né, o livro de sabedoria, está falando aqui que os tolos, né, os insensatos, são aqueles que querem aproveitar a vida, como a gente fala, né? Aproveitar a vida. Para que aproveitar a vida? Antes que... Deixa eu colocá-la para fora, só um minutinho. Vamos sair, né? Vamos sair. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos aproveitar a vida enquanto a gente é jovem, enquanto a gente pode, né? E nem pensa no futuro, nem pensa no momento presente, o que está fazendo, que de repente eu posso cair a qualquer momento. E aí, como é que vai ser? Não podemos esquecer que no final vai ser eu e Deus, né? Não vai ter ninguém ali, é eu e Deus, né? Então veja, vamos nos coroar do botão de rosa antes que murche. Que nenhum de nós fique fora de nossas orgias. Olha isso. Vamos deixar por toda parte sinais da nossa alegria, porque essa é a nossa sorte e o nosso destino. Ou seja, não realmente achando que a vida terrena é tudo. E muita gente hoje, infelizmente, pensa, e eu já vi pessoas falando assim, mas você acredita mesmo na vida eterna? Que sentido teria, gente? Que sentido teria se a gente fosse viver só essa vida? Né? Que sentido teria? Vem, vive, morreu e acabou tudo. Não, Deus não nos fez. É que a pessoa realmente não conhece as Escrituras, não conhece a palavra do Senhor. Deus não nos fez por acaso e muito menos só para viver nesse mundo aqui. Deus tinha feito esse mundo aqui, sim, para ser já o paraíso. Mas por conta do pecado, o inimigo, ele fez com que a morte existisse. Só que Jesus veio para que essa morte pudesse ser rompida. Veja, porque
E Jesus vem e traz a ressurreição, e traz a vida eterna, para o qual nós fomos criados desde o princípio. Por conta do pecado, nós perdemos, nós desvinculamos dessa vida que Deus já nos preparou desde o começo para ser eterna. Como a gente, pelo pecado, a gente perdeu essa vida eterna, hoje o que acontece? Jesus veio, ressuscitou para que a gente possa também, no final, ressuscitar com Ele e reinar com Ele eternamente. Aí sim, nós vamos viver aquilo que Deus programou para nós, que é para viver eternamente. Deus não fez seus filhos para viver, né, 20, 30, 40, 50 anos. E quantas crianças que morrem bebezinho, né? Então Deus não fez essa vida para a gente viver só alguns momentos e acabou. É o que fala aqui. Vamos viver, vamos desfrutar? Não. Vamos desfrutar sim, mas desfrutar com sabedoria, com justiça. Porque esse mundo que Deus fez aqui, Ele fez para nós governarmos aqui nesse mundo. E enquanto os filhos não governam neste mundo já, o maligno vai governando. As coisas ruins vai governando. Então, a partir do momento que você descobre que você é filho de Deus, que você tem toda a capacidade que Ele colocou dentro de você, veja, se nós somos filhos de Deus, poxa, nós somos como Deus. Nós temos... Gente, a gente não sabe o poder que nós temos dentro de nós. O poder que tem a nossa mente. O poder que tem a nossa palavra, a nossa ajuda às pessoas, né? O poder que nós temos dentro de nós. E nós temos o poder por bem e o poder por mal. Mas se nós vivermos o poder do mal neste mundo aqui, como esse mundo prega o mal, nós não viveremos para a vida eterna. Por quê? Porque nós morreremos. E morreremos eternamente. Percebe a diferença? Viver eternamente com Deus e morrer eternamente é com o inimigo. É com o mal, o maligno. E ele quer que a gente vá para o maligno. Ele quer arrastar a gente para o mal. O inimigo quer arrastar a gente para o mal. Ele está sempre colocando dúvidas na nossa cabeça quanto à nossa identidade para que você se desvie do verdadeiro Deus. E por isso que muita gente não lê a Bíblia, porque não tem vontade de ler a Bíblia. Por quê? Porque o inimigo não quer que você leia, principalmente o Apocalipse, como eu dizia antes. O inimigo não quer mesmo que você leia. Não quer. Porque a Bíblia é libertação. A Bíblia, gente, é libertação. A Bíblia é a verdade sobre você, sobre sua identidade, quem você é. Que é um filho de Deus muito amado. O inimigo também era um anjo de luz. Muito amado por Deus. Muito amado por Deus. Mas ele queria ser mais que Deus. Então, quando você quer ser mais que Deus, ser mais que os outros, você é soberbo, você é uma pessoa que não aceita ser menos, não é ser menos, né? Mas você não aceita que as pessoas possam crescer, você também não se considera um filho amado. Então, você faz o quê? Você acha que o teu ego, né? Você é sempre melhor que o outro. Você é sempre melhor que... E ele também se considerava assim. Então, quando você quer ser melhor que todos, né, não sendo humilde, porque quem não é humilde não encontra sabedoria. Né? A soberba não faz a gente, não nos deixa encontrar a sabedoria. E a sabedoria é o próprio Cristo. Se você ler lá Provérbios, você vai perceber. O Provérbios 8 é maravilhoso. Você vai perceber nitidamente que a sabedoria é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus. A sabedoria... Então veja, o quanto nós precisamos conhecer para que a gente possa nos livrar do inimigo que quer nos matar e arrastar para a morte. Então, quando Jesus veio, ele nos restaurou, ele nos traz a vida. E aí, se você perceber, Jesus em várias passagens ele dizia que mesmo que você esteja morto, viverá. Ou seja, mesmo quando a gente morrer, né, morreu, nosso corpo vai se deteriorar, nós vamos ressuscitar num corpo glorioso. E quando nós ressuscitarmos com um corpo glorioso, aí Deus vai fazer o julgamento, né? E iremos então para a vida eterna ou para o fogo eterno. Aí vai depender daquilo que você viveu aqui. Por isso, não acredite, né, nas pessoas que falam assim, eu não acredito em Deus e eu acho que aqui é o que a gente vive aqui, aqui se faz, aqui se paga. Cuidado, né? Cuidado. É assim, o que se faz aqui se paga mais ou menos parecido, por quê? Porque tudo é ação e reação. As sementes que eu planto, eu colho. Se eu plantar sementes boas, vou colher sementes boas. Mas no final, terá um preço por isso.
No final você vai ter um preço por isso. Ou você vai. O próprio Jesus dizia, né? Mesmo que você esteja morto, você viverá. Agora, não tenha medo de quem possa matar o corpo, mas não pode matar a alma, né? Então, só Deus pode matar a alma. Ou seja, não é Deus que mata a alma, mas é você mesmo que não se deixa levar pelo amor de Deus. E aí a gente acaba se afastando dele e indo. Quando você se afasta de Deus, você está perto de quem? Então, assim, procuremos cada vez mais estar próximo de Deus. E próximo de Deus a gente vai estar lendo, conhecendo, né, a Bíblia, principalmente a Bíblia, mas tendo também fazendo outros cursos que vai nos abrir a nossa mente, que vai nos fazer a gente libertar das nossas crenças. Tem muitas crenças que estão na nossa cabeça, que a gente vai seguindo desde que a gente era criança, que foram colocadas para nós, e que a gente acha que é verdadeira, né? Por exemplo, aquela que eu disse já esses dias atrás, né? Mente vazia é oficina do diabo. E não é, mente vazia é o lugar onde Deus pode habitar dentro da gente. Com a mente cheia que você não vai conseguir fazer Deus habitar em você, né? Então vai vendo. Então vamos lá continuar mais um pouquinho, né? A hora que ele diz então aqui, ó. Versículo 10. Vamos oprimir o pobre, inocente, e não vamos poupar as viúvas, nem respeitar os cabelos brancos do ancião. Olha isso. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva. A verdadeira religião. Para estar próximo de Deus é cuidar dos órfãos e da viúva. E que ele diz aqui, não vamos poupar as viúvas, né? Nem respeitar os cabelos brancos dos anciãos, ou seja, das pessoas idosas. A nossa força será a regra da justiça. Porque o fraco é claramente coisa inútil. E Jesus dizia, né, que Deus fez o fraco para confundir o forte. Aquele que é fraco, Deus fez forte. Lembra que eu dizia que o forte é o fraco, né, é aquele que não perdoa. O forte é aquele que sabe perdoar. Aquele que se considera fraco, mas para Deus ele é forte. É aquele que perdoa, é aquele que ama. Esse é forte. O fraco não, o fraco bate no peito e fala assim, não, eu não vou perdoar. É ele que pecou, é ele que errou comigo, é ele que tem que pedir perdão. E vai carregando essa pessoa a vida inteira nas costas. Daqui a pouco não consegue nem andar mais. Tá lá embaixo assim, arcado, porque não consegue andar de tanto coisas, né, rancores que ele não conseguiu perdoar. Sendo que o perdão é para ele mesmo, né? Para ele se livrar dessa culpa, desse encargo, para viver livre, para ser livre, para curtir a vida que Deus deu, mas curtir com sabedoria e não com orgia, como diz aqui na sabedoria, né? Então vamos lá. É lógico que ele está colocando para as pessoas que estão vivendo esse momento e explicando para a gente, né? Que é assim, não é assim que a gente deve viver. Então veja, vamos armar ciladas, olha para o justo, porque ele nos incomoda e se opõe às nossas ações. O justo reprova as transgressões que cometemos, olha lá, contra a lei, e nos acusa de faltas contra a educação que recebemos. Gente, esse segundo capítulo aqui de sabedoria, ele está nos remetendo muito ao Provérbios, muito. Eu convido você, vá ver Provérbios. Sabe como eu faço aqui em casa? Nós fazemos assim. Cada dia do mês, a gente lê provérbio todo mês, e mais junto com a Bíblia. Então, todo dia, a gente lê o provérbio tem 31 capítulos. 31 capítulos, isso. E cada dia do mês, a gente lê um capítulo. Então, virou o mês, a gente começa o capítulo 1. O mês que tem 30, você lê 2 no final e tá tudo certo. E começa no dia 1º, 1 de novo. E você vai lendo sabedoria, porque sabedoria é provérbios. Porque o provérbios é a sabedoria. Na nossa Bíblia tem, né, o Provérbios, que é a sabedoria, e a sabedoria também, que é o livro da sabedoria. Mas é muito interessante você ler Provérbios. Na hora que você lê Provérbios, você vai falando, puxa, parece que eu já li a sabedoria inteira, porque tá tudo aqui. É um livro que vai unindo ao outro. A Bíblia é linda, é maravilhosa. Tudo para nosso crescimento, tudo para nosso fortalecimento, tudo para que a gente possa estar cada vez mais próximo de Deus, da nossa identidade. Somos filhos amados. Nascemos para viver essa vida, para desfrutar dessa vida que Deus deu para nós, com o nosso suor, com o nosso rosto, sim, mas trabalhando dignamente, trabalhando com honra, trabalhando com justiça, não subornando ninguém, não desmerecendo ninguém e nem fazendo de ninguém de escravos, e nem vivendo com orgias, como fala aqui, né, nesse segundo capítulo.
E agora, para a gente fechar, então, vamos só ler, então, o versículo 13. Ele declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Ele se tornou uma condenação para os nossos pensamentos e somente vê-lo já é coisa insuportável. Quem ele está falando? Do justo. Né? Olha lá, o justo reprova as transgressões. Está lá no versículo 12. Né? Então ele fala, vamos armar ciladas para o justo. Então ser justo, Jesus dizia, né, que vocês serão perseguidos, vocês serão, muitos serão mortos, serão perseguidos por conta do meu nome. Porque quando você é justo, você quer fazer justiça, você quer fazer as coisas que sejam boas para você e boas para o seu próximo também, porque você ama de verdade. O verdadeiro amor, ele não nos deixa, gente, não desejar as coisas boas para o outro e fazer as coisas boas para o outro. Então, esse é o verdadeiro amor. Então, quando você faz isso, você incomoda. Ah, incomoda. Como incomoda, né? E aí, então, eles estão aqui fazendo isso, querendo armar ciladas contra o justo. Né? Então, nós vamos parar por aqui hoje. Nós paramos no capítulo 15. Amanhã nós continuamos, então, estudando um pouquinho do capítulo 15, do versículo 15 do capítulo 2, para que a gente possa entender cada vez mais as palavras e ter cada vez mais sabedoria. Mas vai lá, não deixa de ler, gente. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Você vai falar e você vai ver a mudança na sua vida e você vai contar para as pessoas. E esse é um amor tão grande que você, um desejo tão grande que você vai contar para as pessoas e vai fazer com que as pessoas também queiram ler a Bíblia. Fique com Deus, um beijo no seu coração.